Olá, pessoal. Estamos dando início a mais uma aula online a partir do portal da TEDUC e dando continuidade aos nossos conteúdos. Agora estamos começando, né, o quarto bimestre, então são novos conteúdos, certo? Mas que não deixe de estar interligado ao conteúdo que nós vínhamos estudando no terceiro bimestre, né? Inclusive, foi cobrado na avaliação nacional de vocês, que nós iremos falar um pouquinho na aula ao vivo sobre ela, tá? Então, nós estamos dando continuidade e ainda estamos no contexto da África, né? Do continente africano, certo? Então, nós estamos nesse contexto e, como sempre, eu acho importante sempre revisar um pouco do que a gente tem estudado, né, nas outras aulas, e principalmente por conta desse assunto estar ligado a, ao outro, né, que é sobre o continente africano. Espero que estejam todos bem, né, que continuemos aqui juntos, tá? Então vamos lá. Falando um pouquinho sobre o que a gente vinha estudando da África, nós vimos que a África, o continente africano, nós nós visualizamos, né? Nós entendemos que por muitas vezes que seria um continente apenas da pobreza, da miséria, da tristeza, né? Da fome, mas que a partir do momento que a gente começou a estudar sobre o continente africano, nós vimos que essa realidade não é só isso, né? E que existem alguns motivos por trás de toda essa pobreza, de toda essa miséria que existe em alguns países da África, tá? Então, falando dos recursos naturais, da riqueza natural da África, sabemos que o continente africano ele é riquíssimo em biodiversidade, né? Em espécies animais, vegetais, tá? Então, nós vimos o que são recursos naturais. Um elemento natural, ele não necessariamente vai ser um recurso natural. Um recurso natural é aquele que tem uma importância econômica, né? Ele pode ser utilizado, é um recurso que pode ser utilizado para um fim econômico, tá? Então, elemento natural que tem essa finalidade, né? Então, nós vimos também dentro desse contexto a floresta do Congo, onde ela se assemelha muito à nossa floresta amazônica, né? Muitas características semelhantes. Como eu já tinha falado para vocês, isso é motivado principalmente pelo fato de lá na época do início de tudo, vamos dizer assim, né, dos estudos sobre o planeta Terra, todos os continentes eram unidos na famosa Pangeia. Então, a partir daí, o continente africano e o continente americano, eles eram unidos, principalmente o Brasil com a África. Então, isso faz com que existam características semelhantes, né, entre esses dois continentes, tá? Então, por isso essa semelhança. A floresta do Congo, que é uma das mais importantes, vamos dizer assim, né? Com maior evidência lá da África, onde nós temos animais que só existem lá, como por exemplo os gorilas, né? Alguns chimpanzés, algumas espécies que só existem mesmo na floresta do Congo. Tá? Outra coisa que também é muito utilizado é o mogno, né? Uma espécie vegetal que é utilizada a madeira para a construção de muitos móveis. Inclusive aqui no Brasil nós temos alguns móveis também construídos do mogno. Na videoaula eu até mostrei a vocês uma imagem da espécie vegetal mogno, tá? Então nós temos as savanas africanas, que elas também se assemelham ao nosso cerrado, tá? Com características da biodiversidade semelhantes.
Dentro das savanas, nós temos os parques nacionais. Esses parques são geralmente utilizados pelos safaris, né? Onde as pessoas vão fazer algumas visitações, buscar conhecer, ver animais exóticos, né? Como as zebras, girafas, em alguns casos leões. Então, os parques nacionais também têm uma grande importância lá para não só economicamente, né? Mas também uma questão das pessoas conhecerem o que realmente existe na África, na questão da biodiversidade, tá? E nós vimos também a grande importância dos desertos, a grande presença dele no continente africano, sendo o deserto do Saara aquele com maior destaque, né? Que as pessoas mais falam, que as pessoas mais veem, imagens, paisagens, né? E só que não existem só esses desertos, né? Existem outros também, como o da Namíbia, tá? É, Dentro dos desertos, nós iremos encontrar alguns oásis, que são aquelas paisagens belíssimas que dentro do deserto, um pouquinho, um reservatório pequeno de água, né? Então, é aquele chamado oásis. A questão da preservação e conservação lá na África, infelizmente, elas não são tão praticadas assim. Né? Não existe uma grande preocupação com essa preservação, com essa conservação. Existe muita prática de queimadas, de desmatamento. Então, a gente vê com isso que não é um problema só do nosso Brasil, dos nossos biomas, mas é um problema mundial, né? O desmatamento, as queimadas, e sempre está relacionada à questão do crescimento agrícola, né? Da atividade agrícola, da geração de renda a partir da criação e do cultivo, né? De animais e vegetais, tá? E isso, gente, todo esse processo de queimada, de desmatamento, pode aumentar ainda mais os desertos, porque vai tornando, né, aumentando o processo de desertificação dessas áreas, tá? Nós temos as riquezas minerais, como o ouro, o diamante, o petróleo. Então, a partir daí, a gente já desmistifica a questão da pobreza relacionada a não ter recursos, porque existem diversos recursos que poderiam ser utilizados, né, para gerar lucro, dinheiro para a população da África, certo? Mas que, infelizmente, está na mão de quem? De empresas e indústrias estrangeiras, principalmente da Europa, tá? E da Ásia. Nós iremos ver na aula de hoje, mais na frente, a importância, né, da ligação, da exploração da China com a África. Mas a gente também viu nas aulas passadas que existem algumas vegetações diferenciadas lá na África, como a floresta equatorial, a floresta tropical úmida, as savanas que já foi citada, estepe, o deserto também, como eu disse, uma grande quantidade, a vegetação mediterrânea, que é aquela que está próxima ao mar Mediterrâneo, e a vegetação de montanhas. Esses são os tipos de vegetais que nós encontramos no continente africano, tá? É o território praticamente entre os trópicos, né, do globo terrestre, e isso que é uma das condições bem favoráveis para se existir a grande e exuberante variação de paisagens lá na África, tá? A questão da flora, a gente pode evidenciar que são mais de 10 mil espécies vegetais, tá? Cerca delas, dentro delas, 30% dessas vegetações só é encontradas lá na África, tá? São espécies nativas desse ecossistema. Existem grandes árvores com enormes portes, né? E com grande significativo potencial madeireiro, como é o caso do mogno que eu já citei para vocês, tá? As savanas, que também nós já citamos bem. Então, quando a gente fala nos recursos minerais, nós podemos dizer que existe uma grande variedade também lá na África, né? É uma grande diversidade, onde mais de 60% das exportações dos países africanos correspondem aos recursos minerais. Vamos evidenciar nesse contexto o petróleo, tá, gente? O petróleo é muito exportado e explorado por empresas internacionais. O ouro também é muito encontrado
principalmente na costa do Índico, né? Do Oceano Índico, tá? Nos países que ficam mais são meridionais. No continente africano, outros minerais são encontrados também, como o ferro, o manganês, o cobre, o urânio, tá? Então, ao continente africano, podemos definir ele como um riquíssimo em recursos naturais, né? E que, como eu já tinha falado para você, se fosse utilizado de uma forma correta, não existiria tanta essa pobreza que, infelizmente, nós visualizamos na África, tá? Essa pobreza não é recente, gente, isso já é um processo desde a época da colonização da África, né, que infelizmente a pobreza vem assolando o continente africano. Por quê? Porque ele é um continente mais destinado à exploração há muito tempo, infelizmente, certo? Então vamos lá, dando continuidade sobre o continente africano, certo? Nossa aula no dia 9/11, tá? Colégio Agnes Day. Aula de Geografia para o 8º ano A e o 8º ano B. A África atual. Professora Rosalia e o Largo Alagoas. Então, hoje nós iremos ver, né? Começar o conteúdo, o capítulo, sobre que define como está a África atualmente. Nós estávamos vendo ela mais num contexto histórico, tá? Relacionado sim à atualidade, mas agora nós iremos ver o contexto que ela realmente está. Primeiramente, a questão das habitações. Eu trouxe uma imagem aqui, não é a mesma que está no livro de vocês, mas que essa é melhor o contexto, né? Sobre a questão das moradias, das habitações no continente africano. As políticas de equidade racial adotadas após o regime do apartheid para a habitação conseguiram prover mais de 4,7 milhões de moradias para pessoas idosas negras em situação de extrema pobreza, tá? Então, como eu disse para vocês, alguns aspectos se modificaram do que existia, mas que infelizmente ainda existe muita pobreza. Mas isso está tentando, né, ser diminuído esses efeitos. E um deles é a questão da habitação, né? Como foi lido aí, algumas, né, moradias foram destinadas às pessoas mais velhas, né, mais idosas, que estão em situação de extrema pobreza. Então, como eles já estão no fim da vida, vamos dizer assim, por que não tentar, nesse finalzinho, dar uma qualidade melhor de vida para eles, né? Começando por ter um lar, uma casa, um teto para onde ir, dormir, né, comer, estar com sua família. Então, essas foram dos aspectos mais atuais, tá? A classe média. Então, nós vamos ver que não é só a classe mais pobre, a classe mais miserável, tá? Nós temos outras classes lá. A classe média, em 1994, havia cerca de 600 mil pessoas negras que oficialmente pertenciam à classe média na África do Sul, o que representava, à época, 1,4% da população total. Atualmente, cerca de 2,8 milhões de negros pertencem à classe média sul-africana, tá? Então, isso aí está nos mostrando o quê? A classe média aumentou, então isso mostra que muitas pessoas saíram da classe baixa e foram para a classe média. Então, aumentaram a sua lucratividade, o seu salário, né, a sua renda mensal, tá? No caso aí está evidenciando mais a África do Sul. Lembrando que a África do Sul ela está no contexto dos BRICS, das economias mundiais que estão em mais crescimento, né? Muito importante vocês lembrarem disso, que ela é um país de economia emergente. As posses de terra. Então, eu trouxe uma imagem aí para vocês representando uma reunião que houve, né, para discussão sobre justamente isso. Durante o apartheid, cerca de 87% de toda a terra comercial agricultável sul-africana pertenciam a pessoas brancas, descendentes de europeus.
Atualmente, esse número caiu para 67%. Né? Então, isso mostra também que a terra estava só na mão de brancos, que eram descendentes de europeus. Esse número diminuiu, apesar de ainda ser muito alta, né, gente? 67%. Então, mais da metade ainda continua nas mãos dos brancos. Mas visto que era 87%, então houve uma diminuição de 20%. E o que aqui isso mostra? Que os negros estão tendo uma maior posse de terra nesse contexto africano. Investimento estrangeiro. Após o fim da Segunda Guerra Mundial e com o declínio das potências coloniais, os países africanos iniciaram um processo sucessivo de independência política, que culminou na independência da maior parte dos estados que formam esse continente. No entanto, a independência política não foi acompanhada de um processo de independência econômica, tá? Então, você ser independente politicamente de outra região, de outro continente, de outros países, não quer dizer que você não vai depender economicamente, tá? Política tem a ver com economia, mas não é a mesma coisa. No caso aí, muitos países deixaram de ser independentes politicamente, mas continuaram sendo dependentes economicamente de outras regiões do continente, né? De outros continentes também. Esse processo provoca grandes diferenças sociais nos países africanos. Tais diferenças são marcadas por uma pequena parcela da população que concentra grande parte da renda e por uma camada da população bastante empobrecida, com condições de vida muito precárias, tá? Então, olha só, sendo citado aí a questão da diferença social, desigualdade social, né? Uma pequena parcela com uma renda melhor, vamos dizer assim, né? E a grande maioria da população, a massa da população com rendas muito baixas, são pobres, né? Vamos dizer que sem condições de vida, né? As básicas eles não têm, são condições precárias, que infelizmente é o que a gente mais vê, né? Sendo representados nos noticiários, na TV, na internet, por grandes influenciadores, né? Que é tanto utilizado hoje em alguns aplicativos. Então, mostra muito essa questão da pobreza. Isso é uma realidade mesmo, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês um mapa mostrando a população abaixo da linha da pobreza mundialmente, né? Mundialmente, mas evidenciando a África. Vocês podem ver que a maioria dos países eles têm um grande número de população vivendo abaixo da linha da pobreza, né? Olhem só, quanto mais escuro, maior é o número, né? Maior o número, no caso, vocês podem ver que as cores são muito escuras na África, tá? Nessa região aqui, olhem só. Então, muito mesmo. Na Europa, a gente praticamente não tem dados, né? Não tem dados, é tudo cinza. Quando eu ver essa cor cinza, gente, é porque realmente não tem, tá? Não tem essa população vivendo ali, abaixo dessa linha da pobreza. Então, a América do Norte não existe, né? O nosso Brasil está com um número bem baixo, graças a Deus, né? Então, isso representa que não tem tanta gente morando abaixo da linha da pobreza, mas na África, gente, isso é uma realidade, infelizmente. A industrialização do continente africano. Muito embora o processo de independência dos países africanos tenha ocorrido em um contexto histórico um pouco diferente dos países da América Latina, os reflexos econômicos apresentam algumas semelhanças. Tantos países africanos como os países da América Latina obtiveram independência política, mas continuaram a depender das importações de produtos vindos do mercado externo, tá? Então, como tem mostrado aí,
E como a gente já tinha falado, eles têm algumas dependências políticas e têm muitas semelhanças com os países da América Latina, né? A gente estudou anteriormente a América Latina, acho que foi no segundo bimestre, onde mostrou que muitos países da América Latina, infelizmente, vivem ainda no subdesenvolvimento, né? Nosso Brasil é um caso à parte. Na maior parte dos casos, esses países tiveram que pagar taxas para a obtenção de sua independência política, o que desencadeou um processo de endividamento que perdura até hoje na forma de dívida externa, tá? Então, eles tiveram que pagar altos dinheiros, vamos dizer assim, né? Altos impostos para serem independentes politicamente, mas que infelizmente isso gerou o quê? Uma dependência econômica. São países com dívidas externas exuberantes, né? Muito grande, onde infelizmente esse contexto de não ser é, dependente politicamente, mas isso refletiu totalmente na economia desses países, né? Os países africanos e da América Latina não têm instalações industrial suficiente para abastecer seu mercado interno, enfrentando assim dois grandes desafios: criar um parque industrial próprio e substituir importações por produtos nacional. Então, como está mostrando, e nós sabemos que a industrialização da América Latina foi tardia também, os países africanos foi da mesma forma, e essas instalações industriais, infelizmente, elas não conseguem abranger a necessidade da população em si desses países ou desse continente, né? E muitas vezes tem que o quê? Trazer produtos de outras regiões, porque as indústrias não têm essa capacidade de, vamos dizer assim, de produção tão em larga escala, tá? Então, eles trazem de outros países. Muitas vezes, esses países africanos, eles enviam a matéria-prima para outros países que têm uma industrialização mais desenvolvida, como Estados Unidos e Europa. Lá eles são transformados e esses produtos voltam bem mais caros, tá? Sendo que a matéria-prima saiu de lá. Nesse sentido, os países africanos passaram por um processo de industrialização tardia, havendo ainda os que não apresentam indústria suficientemente forte para o seu próprio abastecimento. Em termos de participação no comércio mundial de produtos industrializados, o continente tem uma das atuações mais modestas, tá? Então, como a gente tinha falado, como nós estamos tratando, o continente africano, ele não tem uma indústria desenvolvida, né? Foi uma industrialização tardia, e isso mostra que, no contexto do comércio mundial desses produtos que vêm da indústria, o continente africano ele está muito abaixo do que se esperava, né? Ele não tem um destaque, porque não tem essa industrialização tão desenvolvida assim. Então, aqui nós temos um mapa mostrando essas exportações de mercadorias por milhão de dólares mundialmente, né? Países exportadores, vamos dizer assim, né? São aqueles que enviam produtos, tá? Então, vocês podem ver que na África, outro contexto muito triste, que mostra também a questão desse subdesenvolvimento da maioria dos países, né? Vocês podem ver que quase as cores são bem claras, isso demonstra que existe uma pequena exportação. Se a gente for observar aqui a América do Norte, né, Estados Unidos, Canadá, vocês podem ver que a cor é a mais escura, então isso mostra que tem uma grande exportação. O nosso Brasil, né, a gente está com a corzinha mais escura também. Como sabemos, somos grandes exportadores de vários produtos, né, não só os do setor primário, mas também do setor secundário, tá? Não tão desenvolvido como os Estados Unidos, né, gente? Porque nós sabemos que o nosso contexto é outro. Mas se a gente comparar a África, estamos numa situação um tanto melhor, né? A maior parte das riquezas exportadas pelos países do continente africano refere-se a commodities do setor primário. Assim, grande parte das indústrias da região estão ligadas ao processamento ou à preparação dessas commodities para que sejam exportadas aos países industrializados, como é o caso da indústria de base, tá? Então, nós vemos que
As maiorias dos produtos que são exportados na África são commodities, são produtos do setor primário que geram muita renda, né? Vem da agricultura, da pecuária. As indústrias, em sua grande maioria existentes na África, estão relacionadas à questão da preparação do envio dessas commodities, tá? Para, como eu disse a vocês, outros países que são mais industrializados e têm a maior capacidade de processar essas matérias-primas. Outro aspecto marcante é que a África, de forma geral, tem mercado consumidor inexpressivo, uma vez que a baixa renda da maioria da população impossibilita a aquisição de bens de consumo em quantidade significativa para estimular a produção industrial, tá? Então, a África, né, a população africana, como ela é pobre, ela não é um mercado consumidor forte, né? Se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou comprar? Como é que eu vou ao supermercado comprar? Como é que eu vou a uma loja comprar? Né? Então, a baixa renda está relacionada totalmente a essa questão do baixo número de consumidor, né? E isso faz com que a produção industrial não seja estimulada. Entre os países que se destacam no setor industrial no continente africano estão a África do Sul, né? Aqui está em crescimento, a Argélia, a Nigéria, Angola e Egito, que, em virtude da presença de reservas de petróleo em suas áreas territoriais, têm uma indústria petroquímica de expressão regional. Tá? Então, nós temos o destaque para esses países na questão da industrialização. Aqui eu trouxe para vocês, tá, duas imagens representando a África do Sul. A primeira, à esquerda, vocês conseguem observar a questão do país como um dos mais desenvolvidos economicamente da África, tá? Então, nós temos um país aí de economia emergente em crescimento. Então, a população ela vai sofrer um pouco menos com a questão da pobreza, da miséria, né? Dessa disparidade aí. E a segunda imagem, nós temos aí um parque industrial também da África do Sul, em processo de construção e em processo de execução, né, de trabalho. Relações internacionais na economia africana. A maior fase de crescimento econômico do continente africano ocorreu durante o início do século XXI, tá, com o chamado boom das commodities. Fenômeno do mercado internacional que ocorreu entre 2000 e 2010 e foi marcado por uma grande alta de preços de produtos primários, né, em nível internacional, tá? Então, o crescimento econômico da África ocorreu principalmente no século XXI, que foi vamos dizer, a explosão dessas matérias-primas, né, no mercado entre 2000 e 2010. Entre as principais causas desse efeito econômico estão o elevado crescimento do mercado chinês e de outras economias emergentes que se industrializaram e aumentaram seu mercado consumidor, passando, portanto, a necessitar de mão de obra em maior quantidade para a produção de seus produtos, tá? Durante esse período, houve um expressivo crescimento econômico dos países, com riquezas naturais e de grandes produtores do setor primário, como é o caso de boa parte da América Latina e dos países africanos. Vocês podem ver que sempre está comparando, relacionando a América Latina e países africanos, né? Porque as semelhanças são muito grandes em questão da industrialização, né? E como está mostrando aí, o mercado chinês está muito presente nessa questão dos países da economia africana. Aqui nós temos uma área de exploração de petróleo e gás natural em Moçambique, tá? Então, como eu disse a vocês, existe muita presença do petróleo na África. Esse processo criou maior dinamização dos investimentos estrangeiros na África, os quais tradicionalmente eram oriundos dos Estados Unidos e de países europeus, com destaque para a Inglaterra e França, como um resquício do período colonial. Além disso, passou a incluir também
capital asiático, tá? Essa estratégia seria um meio de reduzir a dependência dos países desenvolvidos em relação às reservas de petróleo localizadas no Oriente Médio, território que frequentemente passa por tensões políticas e econômicas, tá? Então, o petróleo muito presente no Oriente Médio, né? Onde nós encontramos, por exemplo, os cheques árabes, que são donos de grandes reservas, diferentemente do que acontece aqui no Brasil, né? As reservas de petróleo lá têm um dono, né? São particulares, vamos dizer assim. Aqui no Brasil, elas geralmente estão nas mãos do Estado, tá? Então, diferentemente acontece lá. Aqui eu trouxe um mapa para vocês, mostrando a questão das áreas onde a China mais investe na África, tá? Ele está em inglês, mas já para a gente entender. Na Argélia, no Sudão, na Nigéria, né, na Zâmbia, na África do Sul, tá? Entre outros. Então, a China tem muita presença lá, assim como a Europa. Relação entre investimento chinês e África. Durante a última década, houve grande aumento dos investimentos estrangeiros de origem chinesa nos países africanos interessados, sobretudo na exploração do petróleo no setor de infraestruturas do continente. A China encontrou dupla estratégia de investimento no mercado africano, inicialmente com crescimento econômico, possibilitado pela sua abertura de mercado, buscou estabelecer parcerias para explorar combustíveis fósseis de origem africana como alternativa ao petróleo do Oriente Médio, tá? Então, a China, com muitos investimentos, né? Com muitos objetivos sobre a África, sempre de olho principalmente no petróleo que existe no continente africano. O mercado chinês incentivou também a expansão da exploração do mercado fóssil em regiões da África onde esses recursos não estavam sendo explorados. Com isso, houve a abertura de um novo mercado de investimentos chinês, o da infraestrutura. Para ampliar a exploração do petróleo africano, foram necessárias instalações de parques industriais, refinarias, redes de transportes e regiões portuárias para o escoamento da produção, que também ocorreu em grande parte por meio dos investimentos chineses. Tá? Então, a China ela construiu muita coisa na África, buscando explorar esses recursos naturais, inclusive o petróleo. Durante 2014, estima-se que existiam mais de 3.100 empresas chinesas em territórios africanos, espalhadas nas mais diversas regiões do continente. Grande parte apresenta empresas estatais controladas pelo governo chinês. Então, aqui nós temos uma imagem representando essa ligação, onde a África investe em petróleos, minérios e metais, o que ele busca a China busca na África, vamos dizer assim, né? Gerando um mercado de 200 bilhões de comércio em 2013, onde gera também 100 bilhões de compromissos de investimentos até 2020. Né? Esses investimentos, esses compromissos com as escolas, com a construção de hospitais e estradas na África, tá? Tudo por trás dos interesses econômicos. Então, pessoal, nossa aula está terminando por aqui, nossa videoaula. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula, nossa aula ao vivo. Até mais!